Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal do projeto Ministério da Palavra na Voz das Mulheres, saudações fraternas. Hoje refletimos as leituras do 15º domingo do Tempo Comum, cujo tema é a força criadora da Palavra de Deus. As leituras deste domingo nos falam da importância de produzir frutos segundo a palavra. A primeira leitura, retirada do profeta Isaías, nos apresenta esta bela metáfora para falar da força performativa da palavra de Deus. O profeta Isaías compara a força performativa da palavra de Deus com a chuva e a neve que descem do céu e produz seu fruto na terra. Esta bela metáfora nos faz refletir que a palavra de Deus é destinada a gerar frutos na nossa vida. Este profeta que se dirige a esta comunidade desanimada no pós-exílio, convida os fiéis a se encorajarem a acreditar que a força da palavra de Deus atua em nós sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É o grande convite, então, do profeta para que a comunidade pautem a sua vida segundo as Escrituras. E a segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo fala dos frutos, não mais comparando com a palavra, mas com a vida segundo o Espírito. E a segunda leitura de hoje nos faz refletir como uma vida orientada segundo o Espírito Santo gera frutos. Então, Paulo, ele complementa a temática deste domingo falando dos dons do Espírito Santo. E ele vai dizer que toda a criação, a obra da criação, aspira, geme, aguardando pelos frutos do Espírito Santo. Então, o segundo ponto, podemos dizer, da liturgia de hoje, é escolher dar frutos segundo uma vida escolhida e pautada na orientação do Espírito Santo. Todo o Novo Testamento coloca o protagonismo do Espírito Santo na igreja, na vida dos batizados. Então, se escolhermos uma vida segundo o Espírito, daremos frutos com certeza, frutos de solidariedade, de compaixão, de paciência, de amor, todos aqueles dons que Paulo coloca como frutos do Espírito Santo. E o Evangelho de hoje, retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos coloca a parábola do bom semeador. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, relatam esta parábola em contextos bem diferentes. Marcos coloca esta parábola no contexto da missão de Jesus na Galileia. Lucas vai relatar esta mesma parábola em outro contexto, quando Jesus está concluindo sua missão na Galileia para tomar a direção a Jerusalém, na sua última subida para a Cidade Santa. E Mateus, o Evangelho de hoje, coloca esta parábola no contexto das 7 parábolas do reino, para que os seus ouvintes, para que a multidão compreenda o que de fato é o anúncio do reino de Deus. Então Mateus vai colocar Jesus diante da multidão, em frente do mar, e Jesus, ele conta esta parábola. É a parábola que nós conhecemos, do semeador que sai semear. Então, Jesus é aquele que, para Mateus, é ao mesmo tempo
o semeador e a semente. Ele é a palavra. Ele é o bom semeador que semeia com generosidade. O encantamento desta parábola é esta capacidade do bom semeador espalhar semente com generosidade em todos os tipos de terreno, até nos mais hostis, como o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos, porque Jesus veio semear a palavra em todos os corações. Ele não exclui ninguém do recebimento, do dom da sua palavra. Então Mateus coloca, que sempre é tempo de semear. Jesus está ensinando a multidão a entrar nesta dinâmica, de semear sempre, em todos os lugares, de não excluir ninguém do reino de Deus. É um reino inclusivo para todos os terrenos. Porém, ao explicar a parábola, Jesus evidencia que o bom terreno, aquele que de fato acolhe a palavra de Deus, ele dá fruto 60%, 30%. Não todo mundo, não é todo mundo que dá os mesmos frutos e frutifica da mesma forma, não é a importância a quantidade, mas o coração que acolhe esta palavra. Então, a liturgia deste domingo nos convida a repensarmos que tipo de terreno somos nós. Como estamos acolhendo a palavra de Deus em nossa vida. Porque se acolhemos com certeza, a palavra em si tem a força de produzir frutos e frutos para o reino de Deus. Então fica o convite neste domingo para sermos, a exemplo de Jesus, semeadores da palavra, que semeia em todo o tempo, em todos os lugares, com generosidade. E ao mesmo tempo, queremos nós em nossa vida produzir frutos, a sermos sempre esse terreno acolhedor que pauta a vida a partir da palavra de Deus, que se alimenta espiritualmente desta palavra que Jesus veio anunciar. Então, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham por este canal, é o grande convite de acreditar que se organizamos a vida a partir da palavra de Deus, Jesus nos assegura que com certeza produziremos bons frutos, a exemplo dele, que é semeador e semente, porque ele deu a vida para a salvação da humanidade.